Fala pessoal, vocês estão no canal Sávio Explica e o jogo de hoje é Pulo do Gato ou Hino Hero. Como assim? Bem, Pulo do Gato é um jogo da editora Pais e Filhos, uma editora brasileira que é conhecida, digamos assim, por fazer alguns jogos que são inspirados, para dizer o mínimo, em outros jogos mais famosos, certo? São aí versões similares ou genéricas de outros jogos mais famosos, e isso não é uma crítica à editora Pais e Filhos, pelo contrário, eu acho sensacional porque eles assim vendem produtos com um preço mais acessível, abrem as portas para um público-alvo maior para o nosso passatempo que a gente gosta tanto. Então esse jogo especificamente aqui, Pulo do Gato, ele é claramente inspirado em um jogo chamado Hino Hero. Ou seja, se você tem o Hino Hero, as regras que eu vou ensinar aqui servem para jogar ambos os jogos, certo? Na verdade, existem muitos casos parecidos com isso, né? Se você vir aqui no meu canal, nós já fizemos inclusive vídeos como, por exemplo, o Monopoly e o Banco Imobiliário, o Detetive e o Clue, ou o Risk e o War, né? Jogos que têm regras muito similares, basicamente, mas que são publicados por editoras diferentes. Então aqui nós vamos usar a minha cópia que eu possuo, é do Pulo do Gato, mas se você possui uma cópia do Hino Hero, fique sabendo que as regras que você vai aprender aqui servem para ser utilizados lá também, ok? Então de que se trata o Pulo do Gato? Nós iremos construir aqui uma torre, um prédio de apartamentos, que será aqui escalado pelo nosso amiguinho aqui simpático, o nosso gatinho, e desafiaremos a nossa capacidade de equilíbrio e de destreza, certo? Então, para começo de conversa, é um jogo de 2 a 5 jogadores. Nós temos aqui dois tipos de carta, essas aqui que mostram o telhado e essas que mostram as paredes dos apartamentos, certo? Então, os jogadores vão distribuir aqui 5 dessas cartas de telhado para cada jogador. Vamos simular aqui, por exemplo, uma partida entre 3 jogadores. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E 1, 2, 3, 4, 5. As demais cartas de telhado que não foram distribuídas ficam por perto, no monte de compras. E as cartas de parede também ficam aqui por perto, no monte de compras. Nós precisamos, por último, para começar a jogar, escolher qual vai ser a nossa carta de início. Essas duas cartas aqui, que tem o verso diferente, indicam a primeira carta, né, por onde a gente vai começar o nosso prédio. Então você tem aqui essa versão que é mais fácil e essa que é mais difícil. Os jogadores optam aí se eles vão querer do jeito fácil ou do jeito difícil. As minhas cartas aqui estão eslivadas, né? Estão aqui com uma proteçãozinha. Mas não é recomendável, na verdade, eslivar as cartas, porque elas ficam um pouco escorregadias. E para um jogo de equilíbrio, você deve imaginar que isso não é muito recomendável. Mas, enfim, façam o que eu digo, não façam o que eu faço. Escolhe-se, digamos que eu escolhi essa carta aqui, que é a versão fácil, e escolhe-se o jogador inicial pelo método que ele quiser. Então, o primeiro jogador, cada jogador na sua vez, sempre em sentido horário, irá fazer o seguinte. Primeiro, ele irá montar as paredes de acordo com o que for exigido pela carta da vez. Então, a carta inicial, veja, você sempre vai ter esses símbolos aqui em forma de L, formando um ângulo assim de 90 graus, esses símbolos brancos. Então, o jogador vai posicionar 2 cartas de parede, ou uma, enfim, conforme o caso, nesses espaços em forma de L. Veja que as cartas de parede têm um vinco para ser dobrado, para ser dobrado mesmo, pode dobrar sem pena. Então você vai dobrar ela assim, formando um ângulo de 90 graus e vai posicionar nesses espaços em forma de L. Então no nosso caso aqui, da primeira parede de todas, né, do primeiro andar, o posicionamento é mais ou menos esse aqui que eu estou colocando. Vocês viram que aqui na carta do primeiro andar também temos um símbolo do gato. Sempre que você vir uma carta com o símbolo do gato, isso indica que o jogador deve posicionar o gato, a miniaturazinha do gato, naquela posição que a carta indica aproximadamente. Então o jogador primeiro na sua rodada faz isso,
posiciona as paredes conforme o que a carta indica, posiciona o gato, se for o caso, e em seguida, das 5 cartas que ele tem na mão, ele irá escolher uma delas para formar a nova laje do prédio, né? O novo telhado, dando início a um novo andar. Digamos que eu escolhi esse. Então eu posiciono aqui por cima e passo a vez para o meu vizinho. O meu vizinho, então, o vizinho da esquerda, seguindo o jogo sempre em sentido horário, vai fazer o mesmo. Pegar uma ou duas cartas de parede, conforme o caso. A maioria, eu acho que não existe nenhuma carta que mostre mais do que duas. Existem algumas que mostram apenas uma e outras que mostram duas. Vai pegar, vai dobrar e vai posicionar conforme o exigido pela carta da vez. Em seguida, escolhe uma de suas cartas. Ó, aqui temos um exemplo de uma carta que vai exigir uma parede só. Escolhe uma de suas cartas e posiciona, formando um novo telhado. E assim o prédio vai subindo. E aí, nesse exemplo que eu acabei de dar, vocês vão ver que a carta, além do símbolozinho branco em forma de L, que indica o posicionamento das próximas cartas de parede, tem também aqui um símbolo de +1, certo? O que é que significa isso? Algumas cartas, não todas, mas algumas cartas possuem símbolos especiais que geram ações especiais no jogo, certo? Então, quais são esses símbolos? Primeiro exemplo nós temos aqui, +1. Sempre que o jogador jogar essa carta aqui com +1, o próximo jogador vai ter que puxar uma carta a mais para a sua mão, certo? Aqui do monte de compras, daquelas cartas que sobraram, o próximo jogador vai ter que puxar uma a mais. O outro símbolo que temos é o símbolo de proibido. Deixa eu ver se encontro algum aqui para mostrar a vocês. Aqui, ó, proibido. Esse símbolo de proibido indica que o próximo jogador perde a vez. O próximo jogador simplesmente passa a vez de jogar. Temos ainda o símbolo de inverter o sentido. Vamos procurar se tem algum por aqui na minha mão. Inverter o sentido são essas duas setinhas roxas. Ela, como diz o nome, inverte o sentido do jogo. Então, se o jogo começa girando no sentido horário, a partir do momento que o jogador jogar uma carta dessa, inverte e o jogo passa a girar no sentido anti-horário. Até que um outro jogador jogue uma nova carta dessa e inverte de novo. É certo? Sempre que se jogar uma carta como essa, inverte-se o sentido do jogo. Se você estiver jogando em apenas 2 jogadores, desconsidere esse símbolo, né? Porque em apenas 2 jogadores, tanto faz se o jogo gira no sentido horário ou no sentido anti-horário. O quarto e último símbolo que existe, deixa eu ver se encontro algum aqui, é esse aqui, esse símbolo azul que mostra 2 cartas. Ele significa que o jogador da vez, ou seja, o próprio jogador que colocou a carta, que acabou de colocar aquela carta, tem o direito de colocar uma segunda carta imediatamente por cima dessa. Então, digamos, por exemplo, que a carta tenha sido colocada aqui. Então, o próprio jogador que acabou de colocar essa carta vai ter o direito de escolher outra carta da sua mão e colocar aqui por cima, sem precisar colocar as cartas de parede. Colocar apenas 2 cartas de telhado assim, uma em cima da outra, certo? E, por fim, nós temos o símbolo do gato. Deixa eu ver se eu encontro aqui alguma carta de telhado que tem o símbolo do gato. Essa aqui, por exemplo. A carta que tem o símbolo do gato indica que o jogador vai ter que pegar o marcador do gato e posicioná-lo aqui, pegá-lo de onde quer que ele esteja naquele momento e posicioná-lo aqui onde está a figura do gato. Nesse caso aqui, por exemplo, o jogador colocaria a carta aqui, teria que, com muito cuidado, pegar o marcador do gato aqui de baixo, onde ele se encontra no momento, e colocar aqui no ponto, no novo local onde a carta indica que ele deve ser colocado. Aqui tem um detalhe importante, que é a única diferença de regra que eu encontrei lendo a regra do Rhino Hero original e a regra do pulo do gato, né, que é essa versão aí alternativa, que é a cópia que nós possuímos aqui. Existe uma diferença, apenas uma, que é, no Rhino Hero,
o jogador que deve posicionar a figurinha do gato, que no caso do Rhino Hero não é um gato, é um rinoceronte, é o próximo jogador, que é o jogador coloca a carta que tem a figurinha do rinoceronte, e o próximo jogador, seu vizinho da esquerda ou da direita, dependendo em que sentido o jogo estiver rodando, é quem vai ter o dever de mover o marcador do rinoceronte, no caso lá. Já aqui no pulo do gato, pelo que está escrito nas regras, é o próprio jogador que coloca a carta, o próprio jogador que joga a carta que tem o marcador do gato, quem teria essa obrigação de mover o marcador do gato, certo? Então essa é a única diferença de regra. Quem é que tem a obrigação de colocar o gato na sua nova posição? No caso do pulo do gato, pelo que dizem as regras, é o próprio jogador que colocou a carta. No caso do Rhino Hero, não é um gato, é um rinoceronte, e quem teria essa obrigação é o jogador seguinte, certo? Essa é a única diferença das regras. Então, se você quiser jogar, você na escolha qual das duas variantes das regras você vai utilizar. E assim o jogo vai prosseguindo até quando? Até que ou um dos jogadores conseguir esvaziar a sua mão, ou seja, jogar todas as cartas, ficar sem nenhuma carta na mão. E caso isso aconteça, ele é o grande vencedor, né? Ganha o jogo, o primeiro jogador que conseguir esvaziar a sua mão, né? Zerar a sua mão de cartas. Ou B, o que é bem mais comum, alguém derrubar a torre. Quando a torre for derrubada, cair, desequilibrar aqui, realmente é bem frágil, né, o equilíbrio dela. Quando a torre cair, aquele jogador que derrubou a torre, né, que foi quem fez a última jogada antes da torre cair, foi o responsável pela queda da torre, está eliminado, está fora, perdeu. Dentre os outros jogadores, dentre os que sobraram, você vai ver quem tem menos carta na mão, e quem tiver menos é o grande vencedor. Em caso de empate, quer dizer, 2 ou mais jogadores tendo sobrado com a mesma quantidade de cartas na mão na hora em que a torre cai, o critério de desempate é o número de cartas especiais, ou seja, cartas que tem um daqueles símbolozinhos, daqueles 4 símbolozinhos que geram poderes especiais, ou seja, em caso de empate, ganha quem tiver sobrado na mão com o maior número de cartas especiais. Por quê? Porque se você sobrou com elas na mão, significa que você não usou. Então isso significa que você conseguiu ganhar o jogo usando o mínimo possível desses poderes especiais que lhe favorecem. Então, esse é o critério de desempate. Então é isso. Esse foi o nosso jogo da semana. Joguem Pulo do Gato ou Rhino Hero. Se gostou do vídeo, deixe sua curtida, deixe seu comentário, ative as notificações e até o próximo jogo.